Olá, que bom, estamos juntos novamente no grupo de amigos online, tratando do nosso assunto da apostila, o desafio da santidade. Nós estamos na terceira parte do módulo que nós estamos estudando, e dentro da terceira parte vamos ver o estudo número 10, o Espírito Santo da Verdade. A semana passada a gente viu no estudo anterior, Deus usa a palavra para nos manter no caminho da pureza, ok? Já levantamos esse assunto. Hoje nós vamos reforçar ainda mais esse tipo de abordagem, porque a palavra é o material que o Espírito Santo usa e a palavra é a verdade, ok? Então, só para a gente amarrar o nosso assunto. Primeira coisa que nós temos que deixar claro aqui é que santificação não é uma coisa automática, é um processo, ok? Você entrega a sua vida para Jesus, você nasce de novo e imediatamente você entra por um caminho de purificação, que vai te levar à estatura de varão perfeito, que nós temos chamado de maturidade, o processo de maturidade. E quanto mais você vai sendo purificado, quanto maior a sua maturidade, maior a possibilidade de Deus usar você no ministério, em alguma atividade na edificação do corpo de Cristo, ok? A gente tem que ter essa clareza. Sabe por quê? Jesus disse que uma boa árvore produz um bom fruto. É uma questão de natureza, é uma questão de identidade. Um pé de manga não vai produzir melancia. Não é da natureza da manga produzir melancia. Então, se você pegar essa analogia e trazer para a área espiritual, sem nascer de novo, sem a operação do Espírito Santo na tua vida, como é que você vai produzir frutos para a glória de Deus? Se nós estamos tratando de coisas espirituais, de uma nova criação que o Espírito Santo está realizando na terra, na edificação do corpo de Cristo. E o preço já foi pago. Então a gente começa a trazer tudo isso para a gente ter um entendimento claro dessas coisas espirituais. E eu reafirmo aqui para vocês que esse assunto é muito importante, mas a abordagem tem que ser cuidadosa, por causa das escolas teológicas que existem na igreja por aí, e que às vezes vem com uma abordagem atravessada, e cada um puxa a sardinha para o seu lado, e a gente tem que tomar cuidado para não perder de vista o ponto de vista de Deus, senão a gente acaba abraçando uma coisa que não tem consistência, que não tem harmonia dentro do escopo da palavra de Deus. Qual é a vontade de Deus para a nossa vida, para a minha vida, para a tua vida, para nós que entregamos a nossa vida para Cristo e de maneira intencional, responsável, nós queremos seguir a Cristo? A vontade de Deus é a nossa santificação. E essa santificação é progressiva, é um processo na nossa vida. Está lá na epístola 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. E também no Salmos 25, 14, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. A intimidade do Senhor, a intimidade de Deus, a intimidade do reino de Deus, são para aqueles que o temem, para aqueles que o amam. E nós temos que entrar nesse caminho do temor, porque o temor é uma experiência vivida e é um processo acumulativo. Eu ouço instruções a respeito do passado, o que Deus fez, mas eu também tenho que
ter a minha própria experiência com Deus, para que essa coisa do temor, da reverência, da honra ao Senhor, ela crie raízes dentro de mim. Não é só de ouvir falar. Começa por ouvir falar, mas depois se torna uma experiência pessoal, intransferível na vida de cada um. E Jesus também disse, lá em Mateus capítulo 5, versículo 8, bem-aventurado os puros de coração, pois verão a Deus. Ver a Deus está no futuro, é uma questão escatológica, lá no estado eterno, né? Verão a Deus, está escrito lá em Apocalipse, ok? E também quem participar do ciclo da primeira ressurreição vai ter um conhecimento próximo com o Senhor ressuscitado, glorificado, porque nós vamos estar num corpo semelhante, parecido, mas é uma coisa para o futuro. Aí quando ele diz bem-aventurados os puros de coração, ele está chamando a atenção para esse processo de santificação, porque pureza é uma coisa que é feita nessa dispensação da igreja, do lado de cá do arrebatamento, para nós que somos a igreja do Senhor. Nós estamos num processo de purificação, ok? E isso é gradativo, é um processo, progressivo na nossa vida. Bom, vamos agora fazer algumas considerações. O pecado na nossa vida, como prática, ele é coberto por uma capa de engano. Por quê? Porque o diabo é sutil. Ele monta toda uma sutileza, toda uma capa de engano, e você pensa que está agindo corretamente. Ele cria uma situação de prazer, de conforto, e você vai tocando a vida naquela recorrência, naquele pecado, na prática do pecado. É uma estratégia, é uma sutileza, é um ardil, não é? E o diabo usa a isca é o prazer, é a alegria, a satisfação dos desejos, enfim, e você acaba entrando nesse caminho. E pela prática do pecado você fica preso, mas o começo da história, porque também é um processo, é uma semeadura, há uma capa de engano, para que você não tenha nenhuma reflexão, nenhuma autocrítica, nenhum discernimento. É a estratégia do inimigo. Depois que você se torna escravo, para o inimigo tanto faz, não é? Aí você já está vencido, né, pelo pecado. Você já está na escravidão do pecado. E como é que você sai disso? O Espírito Santo agora vai pegar a palavra para trabalhar a tua consciência, a estrutura enganosa do teu entendimento, que você veio com essa herança maldita lá da velha natureza. Agora o Espírito Santo precisa aplicar a palavra para que essa estrutura de engano, de entendimento, essa estrutura mundana, essa cultura mundana do pecado, da carne, ela seja dilapidada, ela seja destruída. Aí Paulo fala de metanoia, de uma renovação do nosso entendimento pela palavra, mas isso vem de uma postura de arrependimento, não é uma questão intelectual apenas, ok? Então, e qual o propósito, o objetivo de Deus quando Ele trabalha a nossa estrutura de entendimento? Arrependimento. Você reconhecer que você está preso, que você está enganado, que você está ofendendo a santidade de Deus com a sua vida, com o seu estilo, com a sua prática, com os seus pensamentos, enfim, não é? Quando você toma consciência disso, o Espírito Santo, ele vai trazer quebrantamento no teu coração para que você se arrependa. E eu só posso me arrepender confessando os meus pecados diante de Deus. É um processo consciente. Esconder pecado não funciona. Não tomar conhecimento de pecado também não funciona e não ajuda ninguém.
é um processo consciente o tempo todo. E eu tenho que me humilhar diante de Deus, reconhecendo o meu erro, reconhecendo a minha prisão, aonde eu estou pisando na bola. Aí a graça, por causa a graça entra em operação pela atitude de fé, porque aí você se volta para o Senhor para que Ele mude a tua vida, e você confessa o pecado diante dEle, e aí a graça começa a trabalhar na tua vida para que você seja liberto. Por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade e verdadeiramente sereis livres. A verdade nos liberta. Mas qual verdade? A filosofia do mundo? A cultura da universidade? Não. A narrativa da Rede Globo? Não. A verdade que me liberta é a palavra de Deus. É a Bíblia. E eu tenho que gastar tempo com ela, ok? Ela é preciosa, é um tesouro na minha vida. E o Espírito Santo vai usar a água como faca afiada de 2 gumes ou como água de lavagem, para que essa estrutura de pensamento, de entendimento, ela seja transformada, para que eu possa conhecer a vontade de Deus, que é perfeita, santa, agradável, que permanece para sempre, que é a única solução para mim. Aí eu vou experimentar a bondade do meu Deus. Essa é a maneira que Deus estabeleceu para que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida. Então, eu não posso ouvir a palavra de Deus de forma displicente, distraído, sem dar muita importância, e eu também não posso ser negligente ao ouvir a palavra de Deus. A negligência é muito maior, a responsabilidade, o peso do julgamento é muito maior do que a displicência. Porque a negligência significa que eu conheço a palavra, a verdade, mas eu viro as costas, e isso é gravíssimo. Então nós temos que tomar cuidado. Por quê? Porque existe um processo de cauterização da minha mente, da minha consciência, e isso me leva para o desastre, me leva para o buraco, para o precipício. E quando eu sou obstinado e a rebelião toma conta da minha vida, Deus deixa você seguir o seu caminho, porque não tem muito o que fazer. Você já provavelmente atravessou a linha vermelha de onde o Espírito Santo poderia trabalhar com você. Aí só existe uma coisa: deixar você quebrar a cara. Aí lá no sofrimento, nas consequências do pecado, porque a fatura sempre chega, aí quem sabe você se arrepende. Mesmo isso ainda é um ato de misericórdia, porque tem pessoas que na sua obstinação você não consegue trabalhar com elas, então precisa dar um tranco, né? Eu chamo isso de tranco. De vez em quando Deus dá um tranco na nossa vida para ver se a ficha cai. Isso é importante demais, e eu não preciso chegar nessa situação para reconhecer os meus erros, ok? Eu não preciso cometer os mesmos erros dos outros para reconhecer que aquilo tem consequência. Isso é falta de sabedoria, ok? Eu aprendo com os erros dos outros, né? Que é bem mais fácil, bem mais produtivo. Bom, e quando você fica repetindo as mesmas coisas, é porque tem uma prisão, tem uma recorrência, e você precisa prestar atenção nisso. Às vezes o outro que está do lado de fora percebe a recorrência e você não consegue enxergar. Fique esperto, porque o diabo, ele cria essa camada de engano na tua mente para que você se sinta confortável, porque é tudo que ele quer, né? Para te levar para o buraco. Bom, um cego caminhando em direção ao precipício.
Mas o Espírito Santo trabalha o tempo todo para trazer à nossa consciência o risco da escravidão do pecado na nossa vida. Ok? Por isso que o apóstolo João diz: se nós dissermos que não temos pecado, a gente chama Deus de mentiroso. Porque todos nós temos falhas, temos fragilidades, todos nós cometemos erros, mas eu não posso achar que isso é uma coisa de rotina na minha vida, viver na prática do pecado. Não, aí você está indo para o caminho da cauterização, e isso é um perigo na tua vida. Sensibilidade e discernimento espiritual é algo fundamental na vida de quem quer seguir a Cristo. E eu tenho que batalhar contra o meu ego, contra a minha alma ainda presa na velha natureza. Eu tenho que lutar contra isso. A nossa guerra espiritual, ela começa dentro de mim, por essa estrutura de pensamento, de entendimento, que eu tenho que questionar, para que as minhas decisões não sejam contaminadas pela velha estrutura. Porque a velha estrutura, ela não serve para glorificar a Deus, para servir a Deus. Ela tem que ser mortificada a cada dia, ok? E o Espírito Santo está aqui para nos ajudar, e o Espírito Santo usa a palavra de Deus para trabalhar a consciência dessas coisas. O grande problema da cauterização é que você fica cego. A Bíblia chama isso de operação do erro. Você fica entregue à operação do erro porque você está cego, você não consegue discernir. Talvez você vá descobrir que está no erro, está no engano, quando o desastre vier. Mas durante o processo parece que você caminha tranquilamente. E não é assim, não deve ser assim, não pode ser assim, porque isso é uma coisa de risco para nós. E nós temos que tomar cuidado. Ok? E não adianta impressionar pessoas com a nossa aparência, lutando pela nossa reputação. O que vão pensar de mim? A coisa se tornar pública. Olha, isso é um engano, sabe? Porque se você não tem uma consciência limpa diante de Deus, como é que você vai ter uma consciência limpa diante dos homens? Em primeiro lugar, você tem que se acertar com Deus. E há uma grande nuvem de testemunhas ao meu redor que conhecem a minha história. E aí? Adianta trabalhar com essa hipocrisia, vestindo uma máscara para mostrar para os outros que eu estou bem, quando na verdade eu não estou? Por isso que a Bíblia diz: confessai os vossos pecados uns aos outros. Nós temos que nos ajudar nessa caminhada. Se você esbarrou em alguém e ali houve uma quebra de relacionamento, tem que consertar, tem que liberar perdão, tem que buscar o conserto, porque nós somos uma família e na família não tem divisão, e é assim que nós caminhamos. A santificação não é só uma questão pessoal, mas é uma questão na comunidade também, porque nós não vivemos isolados, nós estamos em comunhão com os nossos irmãos. E todo relacionamento em algum momento pode apresentar algum problema, mas nós temos que buscar a solução para isso, ok? Ok. Davi, eu já fiz muitas vezes eu já fiz essa referência em Salmo 139, versículo 23 e 24. Davi orava e pedia ao Senhor: Senhor, prova o meu coração, sonda o meu coração, vê se tem algum caminho, alguma coisa, alguma área que não te agrada. Senhor, trabalha isso na minha vida. Eu não tenho luz própria para enxergar os meus próprios erros. E muitas vezes as pessoas que estão do lado de fora também não vão ter discernimento, a não ser que seja um caso assim muito grotesco. Mas quem
ilumina a minha vida é o Espírito Santo, e ele usa a palavra. E é isso que vem, que acaba trazendo na minha vida um espírito de quebrantamento, de buscar a face do Senhor enquanto se pode achar e de desejar a pureza do Senhor na minha vida. É uma caminhada até o arrebatamento, vai ser dessa forma, ou até a nossa partida desse planeta. Mas Jesus também disse: vigiai, porque a carne é fraca. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A carne vive pisando na bola e a carne tem a mania de querer te dominar, de querer governar a tua vida. Não, os que são guiados pelo Espírito Santo é que são filhos. Não é a carne, mas é o Espírito. Ok? Bom, e Deus está trabalhando essa pureza na nossa vida. Agora, não tem aquele tipo de pensamento, não, Deus vai fazer a obra, está na mão do Senhor. Olha, esse tipo de expressões não ajudam, viu? Muitas vezes é engano, porque na verdade eu tenho que buscar isso. É a vontade de Deus, mas eu tenho que buscar. Não é uma atitude passiva, muito pelo contrário, eu tenho que ser proativo nessa luta com o Espírito Santo. E a própria palavra diz que nós temos que ser cooperadores com o Espírito Santo nessa obra da santificação, porque é um processo consciente, espontâneo, voluntário, sincero, transparente diante de Deus, tá? E não fique pensando que por eu ser um escolhido não vai ter problema. Olha, isso é um engano. Vamos parar com esse tipo de teologia que não dá. Eu sou chamado e ao longo da minha caminhada pela santificação, que é uma coisa experimental, eu posso ser escolhido para a obra do ministério. A escolha vem depois do chamado, viu? Não confunda as coisas, porque chamado e escolha são coisas diferentes. Deus não trabalha com neófitos, Deus não trabalha com um bebê espiritual. Deus está procurando pessoas maduras para que Ele possa usar na obra do ministério, que é a edificação do corpo de Cristo, que vem através de um compromisso com a grande comissão. É simples, não tem muita confusão nessas coisas, tá? O mundo jaz no maligno, o mundo jaz numa narrativa mentirosa, hipócrita, falsa, enganosa, e eu estou no mundo, mas eu tenho que buscar a verdade que está em Cristo. Entende? Eu estou aqui no meio dessa confusão toda, mas eu olho para a palavra, eu olho para Cristo, e o Espírito Santo trabalha a minha liberdade. E eu tenho o compromisso de ser luz e sal nesse mundo perdido. É um compromisso de vida, não é uma opção, é um compromisso de vida. Isso é nova aliança. Ok? E a palavra de Deus, ela nos exorta a discernir o que é certo, é uma responsabilidade nossa, e a Bíblia nos orienta a buscar, amar e comprar a verdade. E a verdade é Cristo. E a Bíblia fala de Cristo. Então, não tem como separar a verdade da palavra, porque o próprio Senhor é a verdade. E a palavra de Deus nos liberta, e Jesus mesmo orou por isso, santifica-os. Na verdade, a tua palavra é a verdade, e tantos quantos o Senhor chamar, Ele coloca numa perspectiva escatológica, ou seja, de longo prazo,
Então eu estou envolvido nessa oração de Jesus ali no Evangelho de João, capítulo 17, e o Espírito Santo vai usar a palavra para trazer essa pureza na minha vida. E através dessa pureza, dessa maturidade, do desenvolvimento de uma fé inabalável num coração puro, Deus pode me usar como canal na edificação da igreja. Ok? Medite nessas coisas, gaste tempo na presença do Espírito Santo, meditando nesse tema, nesse assunto tão importante, e peça ao Espírito Santo para te trazer clareza, profundidade, intensidade nessas coisas, para que você seja uma pessoa abençoada e abençoadora. Eu desejo uma ótima semana para você e conto com você a semana que vem.